Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que alegria é mais uma vez a gente poder estarmos aqui reunidos em comunidade, de maneira virtual, para poder glorificar o nosso Deus, prestar culto a Ele. E eu quero convidar você, meu irmão, a abrir comigo a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 127. Nós vamos ler o capítulo todo. Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Meu irmão, principalmente nessa época em que nós estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus, nós podemos olhar para a nossa vida, olhar para como nós estávamos vivendo até então, antes dessa pandemia, e ver que muitas vezes nós não pensamos nas coisas que são espirituais, nas coisas que são eternas. Nós vivemos como se o dia de amanhã fosse garantido a todos nós. Mas isso não é verdade, meus irmãos. A gente tem que olhar, nos voltarmos à palavra de Deus e ver que nós realmente temos que incluir o nosso Deus soberano, em tudo que nós fazemos. Porque, meu irmão, a realidade é que se hoje nós podemos estar em casa, nós temos comida, nós temos um teto para morar, é porque o nosso Deus nos deu. Então, meu irmão, eu te convido a agradecer por tudo isso, agradecer por esse tempo que mesmo sendo um tempo de dificuldade, um tempo em que nós tememos o que pode acontecer com a nossa nação, nós ainda podemos confiar nesse Deus que vigia por nós, nesse Deus que nós podemos confiar que está trabalhando por nós, nesse Deus que nós sabemos que mesmo quando nós estamos dormindo, Ele ainda está trabalhando por nós. Mesmo, meu irmão, você estando de casa, sem trabalhar, o nosso Deus está agindo por você. Então vamos glorificar esse Deus, agradecer porque Ele está conosco, mesmo em tempos de adversidade. Até em tempos de adversidade, meu irmão. Vamos acreditar que o Senhor está trabalhando em tudo isso e que logo em breve nós vamos poder estar juntos em igreja, fisicamente, louvando o nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, porque o Senhor nos possibilita estarmos aqui de maneira virtual, podendo orar a Ti, podemos louvar a Ti, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Em tempos como esse, Senhor, nosso coração muitas vezes estremece com o que pode acontecer, mas a Tua palavra nos diz, Senhor, claramente, que se não for o Senhor, nada nós teremos, Senhor, nada nós somos. Então, nós temos sim, nós somos instruídos a confiar em Ti, nós somos instruídos a confiar que o Senhor está trabalhando por nós, Senhor. Então, Pai, muito obrigado por este momento que nós estamos vivendo, esse momento que nós podemos olhar para tudo que nós já fizemos até então, analisarmos, Senhor, e colocarmos a Tua presença, analisarmos o que nós podemos mudar, aquilo que o Senhor precisa mudar no nosso coração. Então tome conta disso, Senhor, tome conta da nossa comunidade, nos faça, Senhor, permanecermos unidos em meio a essa tribulação que nós enfrentamos, Senhor. Sobretudo que a Tua igreja, Senhor, neste tempo, seja cada vez mais forte, mais atenta, Senhor, à sociedade, para mostrar a todos os brasileiros, a todo mundo, Senhor, que a Tua palavra é fiel, que a Tua palavra, o Teu evangelho é suficiente para a salvação de todo o planeta, Senhor, de todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Então, Pai, que nós possamos também, mesmo das nossas casas, Senhor, podemos levar a Tua palavra, sermos missionários, Senhor, na nossa casa, por meio das redes sociais, da maneira que nós pudermos, Senhor. É por isso que nós oramos, confiando em Teu nome, Jesus. Amém.
Jesus, nós chegamos a você com todo o coração, pedindo a tua presença, pedindo a tua bênção, pedindo que o Senhor esteja aqui na nossa casa, abençoando nossa família, nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, pedindo a tua companhia, Jesus, pedindo que o Senhor caminhe conosco, nisso tudo que nós temos vivido, nisso tudo que nós temos visto nesses dias. Nossa oração é que o Senhor caminhe conosco. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Deus. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim, que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor.
preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Jesus, no meio disso tudo que nós temos vivido nesses dias, nós queremos olhar para o lugar certo, nós queremos colocar os nossos olhos naquilo que realmente importa, e que aquilo que realmente importa possa inundar o nosso coração e fazer a diferença na nossa vida nesses dias. Eu vou, se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é teu amor.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Obrigado, Jesus, porque você é o amigo de todas as horas. Nas horas mais incertas, você é o amigo que a gente precisa. E a boa notícia é que é justamente esse amigo que a gente tem. Pois não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Que Deus te abençoe. Deus esteja te fortalecendo na sua casa, nesse momento de quarentena, livrando você da ansiedade, do medo, da agitação. Você que está tendo que trabalhar, que Deus guarde também o seu coração, guarde a sua saúde, te proteja. Vamos, nesse momento, fazer a leitura de Atos, capítulo 11, versos 19 ao 30. Atos, capítulo 11, versos 19 ao 30, que diz assim: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades,
decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite para que fale aos nossos corações. Muitos de nós estamos ansiosos, estamos com medo, estamos com muitas expectativas, com muitas esperanças, com muitas incertezas, mas que a sua palavra conforte os nossos corações e nos dê ânimo para continuar caminhando com a missão que nos foi dada. Essa oração que nós te fazemos felizes em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos vivendo tempos difíceis. Temos aí uma pandemia que tem atravessado muitas fronteiras e desestabilizado países muito poderosos, desestruturado muitas economias, trazido fragilidade na política, na economia, dentro das casas, e diante disso, nós como seres humanos ficamos aflitos, ficamos com muito medo. Só que Salomão vai dizer em Eclesiastes 1:9 que não existe nada de novo debaixo do céu, que tudo que acontece um dia já aconteceu e que tudo que vai acontecer já um dia se repetiu na história. E momentos difíceis sempre acontecem no decorrer da história do mundo. Aqui em Atos, nós vemos também um período muito difícil que a igreja passava. Eles, que ainda se localizavam grande parte em Jerusalém, passaram por uma dura perseguição. E grande parte deles tiveram que fugir das suas casas, abandonar sua casa, abandonar sua cultura, abandonar sua família, abandonar seu território. E o que era para ser um momento desesperador foi, na verdade, uma resposta a uma promessa que Deus tinha dado no começo do livro de Atos, quando ele disse que o Espírito Santo viria, encheria os seus filhos, e a igreja sairia de Jerusalém, ia para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa crise que a igreja primitiva viveu foi para que uma promessa se cumprisse, para que eles atravessassem as fronteiras e levassem o evangelho a outras pessoas. Isso mostra para a gente que Deus, ele sempre teve o controle da história, que absolutamente nada do que acontece, nada do que aconteceu e nada do que vai vir a acontecer está fora do controle das mãos de Deus. Isso nos encoraja a esse momento de fragilidade continuarmos cumprindo a missão que Deus nos deu, a missão de sermos missionários, a missão de sermos evangelistas, a missão de sermos instrumentos das mãos do Senhor, independente das dificuldades. E por isso que Isaías e o próprio Jesus mais à frente vai dizer que nós somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, o nosso sermão nessa noite vai falar sobre uma missão intransferível e sobre o fato de termos que cumpri-la mesmo diante dos momentos mais adversos. Aqui no começo de Atos 11, versículo 19, vai dizer que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, eles foram embora, eles fugiram. Essa perseguição, ela fica mais intensa com a morte de Estevão, com o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. E aí, aqueles irmãos cristãos, eles vão embora. E enquanto eles começam a fugir, eles vão pregando o evangelho por onde quer que eles passem. E a primeira coisa interessante nesse texto aqui é que não foram os apóstolos, não foram nenhum daqueles homens que andaram com Jesus, aqueles 12, quem pregou o evangelho fora das fronteiras de Jerusalém. Foram os irmãos dispersos, pessoas comuns aos olhos da sociedade, pessoas comuns aos olhos da sociedade judaica, aos olhos da sociedade cristã, e da mesma forma acontece nas nossas vidas. A missão que nós temos dada por Jesus, ela tem que ser cumprida não só pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos e pela liderança da igreja. Ela foi dada a cada um de nós. E independente do momento em que nós vivemos, nós temos que continuar pregando a mensagem de Jesus e cumprindo a nossa missão, assim como esses irmãos fizeram. Saíram de Jerusalém, passaram por terras distantes, durante uma perseguição, e mesmo assim o coração deles estava tão disposto, tão confiante em Cristo, que eles continuaram pregando a mensagem do Evangelho. E aqui diz que eles chegam a Antioquia, uma cidade muito antiga,
que tinha sido fundada há cerca de 300 a.C. por Seleuco, e ele colocou o nome dessa cidade de Antioquia em homenagem ao seu pai Antíoco. E essa cidade mais para frente se torna uma província romana, uma das principais províncias romanas, e é conhecida como a capital da Síria Ocidental, e passa a ser uma cidade muito rica, muito próspera. Era uma cidade comercial, e aí ela tinha na sua principal rua 7 quilômetros e era adornada de mármore, de ouro, e muitas pessoas iam para Antioquia. Muitas pessoas de outras culturas, de outros países, de outras religiões, e ficavam naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo que Antioquia era uma cidade cosmopolita, ela também era uma cidade em que a depravação dela era muito conhecida. Alguns estudiosos vão dizer que a depravação de Antioquia era comparável à depravação da cidade de Corinto. O que isso quer dizer? Corinto era uma cidade de origem grega, e os gregos eram famosos pela sua liberdade sexual. Todos os tipos de prática sexual, os gregos apoiavam, eles veneravam. E aí, os próprios gregos, dentro dessa cultura, consideravam o povo de Corinto um povo ainda assim mais depravado do que eles, a ponto de usar um termo chamado korintiazomai, agir como cidadão de Corinto. Então, quando um grego, mesmo ele com toda a sua liberdade sexual, via alguém que ele considerava muito depravado, ele dizia: aquele age como cidadão de Corinto. E dentro dessa cultura de depravação nos Corintos, ela também existia dentro de Antioquia. Então, quando os cristãos chegam ali, eles encontram um quadro muito interessante. O primeiro de que, pregando o evangelho naquele lugar, eles alcançariam pessoas que voltariam para suas terras e espalhariam o evangelho para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham o desafio de pregar em meio a uma cidade altamente corrompida na sua moral e na sua ética. Isso não é diferente dos dias em que nós enfrentamos hoje. Nós vivemos num mundo muito libertino, muito imoral, algumas pessoas muito amorais, e aí nós ficamos às vezes estacionados sem saber o que fazer, como pregar. Mas aqui está a resposta. Aquele povo, mesmo diante de uma dura perseguição, mesmo diante do desafio de pegar uma cultura nova, mesmo diante do desafio de pregar uma cultura que não valorizava a fé, a moral e a ética, ainda assim eles pregam ao povo de Antioquia. Há uma curiosidade que, primeiro, eles começam a pregar aos judeus. E aí nós vemos lá atrás que em Jerusalém os judeus perseguiram os cristãos para que eles não continuassem pregando o evangelho aos próprios judeus. Mas a grande questão é que o evangelho, o poder do evangelho, ele não está baseado em homens. Ele está baseado no poder de Cristo Jesus. E aquela perseguição que era para interromper a pregação do evangelho aos judeus, ela prolifera, ela multiplica a pregação do evangelho aos judeus. Se antes só os judeus de Jerusalém estavam ouvindo o evangelho, agora os judeus também de Chipre, de Antioquia, também estavam ouvindo o evangelho. E aí, algumas pessoas cipriotas e sirineus vão para Antioquia, era uma cidade muito próxima, eles tinham suas relações comerciais, e essas pessoas tinham sido alcançadas pelo evangelho, e eles também começam a pregar agora aos gregos. E aí nós vemos na história da igreja o primeiro momento em que ela começa a alcançar o povo fora de Jerusalém, fora da cultura judaica. Então, se antes uma perseguição estava tentando acabar com a pregação do evangelho, ela só fez com que o evangelho se multiplicasse. Isso nos traz muita esperança, porque nós também estamos vivendo tempos difíceis, tempos de muita incerteza, tempos de muito medo, mas isso não significa que a nossa missão tem que ser interrompida. Inclusive, nos momentos mais atrozes, mais destrutivos da igreja, foi o momento que a igreja mais cresceu. Então, nesse momento difícil, nesse momento de medo, nesse momento de ansiedade, a nossa missão, ela tem que continuar sendo a prioridade das nossas vidas. Não são as discussões políticas, as discussões sociais, as discussões econômicas, mas, acima de todas as coisas, a manifestação da missão que Cristo Jesus nos deu, que é pregar o evangelho a toda criatura. E nós confiamos nesse poder, o poder de um Cristo que foi perseguido, mas que o seu reino
continuou se propagando. Foi perseguido em Jerusalém, eles continuaram fortes em Jerusalém e cresceram na Judéia, e cresceram na Samaria, e cresceram nos confins da terra. E da Antioquia, eles foram se multiplicando, e chegaram à Europa, e a Europa chegaram à América, e chegaram a nós. Então, nós somos fruto da missão desses homens que lá atrás não tiveram medo das circunstâncias. Antes, independente delas, eles continuaram pregando o Evangelho, sabendo que a sua missão estava acima de todas as coisas. E mais para frente, lá no verso 21, fala o seguinte: e a mão do Senhor estava com eles. E isso é muito interessante, porque quando nós vamos trazer Deus para a cultura atual, para muitos pensamentos religiosos da cultura atual, as pessoas atrelam Deus à prosperidade financeira, Deus à segurança econômica, Deus a uma saúde estável. E aqui, Lucas fala que Deus estava com eles, mesmo diante da perseguição. E o mesmo acontece com muitas figuras na Escritura. José foi vendido pelos seus irmãos, ele sofreu a inveja dos seus irmãos, o ciúme dos seus irmãos, ele foi jogado num buraco, ele foi vendido como escravo pela sua própria família, e agora ele estava numa terra inimiga. Ele estava no Egito, ele estava longe da sua casa, longe do seu pai, longe da sua cultura, sem saber o que o seu pai descobriria sobre ele, sem saber o que seria do seu futuro. Ele estava literalmente abandonado. E como se não bastasse, ele é escravizado agora por Potifar. E ali dentro da casa de Potifar, todo o trabalho de José, ele é abençoado por Deus, a ponto da Bíblia de dizer que Deus estava com José. E José sofre um assédio da esposa de Potifar. Por ciúme, Potifar lança ele na prisão, e mesmo na prisão, a Escritura diz que Deus estava com José. Isso nos mostra que a presença de Deus nas nossas vidas, ela não depende em absolutamente nada das circunstâncias. Ela não depende em absolutamente nada da proliferação do coronavírus, ela não depende absolutamente nada da sensibilidade política que nós estamos vivendo hoje, porque Deus está acima de toda e qualquer circunstância. José, vendido como escravo, e Deus permanecia com ele. José, na cadeia, por um motivo injusto, e Deus permanecia com ele, e José continuava a sua missão, uma missão que é intransferível. Então, meus irmãos, não interessa o momento que nós estamos passando, o que importa é que Deus está conosco. A mão do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está nas nossas casas, a mão do Senhor está sobre as nossas famílias, a mão do Senhor está guiando a nossa vida, a mão do Senhor está guiando a história. E foi justamente por José ter sido vendido como escravo, ter sido aprisionado, que lá na frente ele teve a possibilidade de estar no cargo de governador do Egito e perpetuar a vida do seu povo quando a fome chegou naquele período ali. O seu povo pôde desfrutar de comida, eles puderam se organizar mais para frente por causa disso. As 12 tribos se organizaram mais para frente, veio a tribo de Judá, da tribo de Judá veio Jesus, Jesus chegou no tempo terreno, morreu e ressuscitou, e hoje o Evangelho está na nossa vida, está nos nossos corações, porque lá atrás, por um problema que José passou, Deus foi na vida dele. Da mesma forma com a igreja aqui que estava sendo perseguida. Ela teve que fugir da sua zona de conforto, mas a mão do Senhor estava com ela, e agora não só judeus ouviam o Evangelho, mas ali era agora a porta de entrada para o mundo inteiro ouvir a boa nova da salvação de Cristo Jesus. Isso significa que nenhum tempo na história pode interromper a missão que Deus deu para a gente de pregar o Evangelho. Não importa se estamos em quarentena, não importa se as nossas finanças estão na beira de um colapso, não importa se a nossa casa está muito fragilizada, o que importa é que, independente disso, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas e a nossa principal missão tem que continuar seguindo adiante. E por causa disso, Lucas vai dizer que muitos creram e se converteram.
O sofrimento, muitas vezes, é uma ferramenta que Deus usa para a gente sair da nossa zona de conforto e fazer com que a gente cresça. Até então, irmãos, aqueles judeus que ouviram a palavra de Jesus, muitos daqueles judeus que viram Jesus andando, fazendo milagres, contando as suas parábolas, eles se converteram e até então eles tinham a sua vida numa zona de conforto, numa bolha. Eles não saíram de Jerusalém, eles continuaram em Jerusalém, continuaram pregando aos judeus e muitos ainda tinham preconceitos quando o evangelho chegava àqueles que eram considerados gentios, como aconteceu bem no comecinho do capítulo 11, quando Pedro é enviado à casa de Cornélio, e a princípio, quando a igreja judia, judaica, ouve falar desse contato de Pedro com um homem romano, eles ficam com preconceito. Mas foi preciso Pedro dizer que Deus deu a ele uma visão, que Deus mandou homens buscá-lo, que Deus mandou ele à casa de Cornélio, que o Espírito Santo desceu à casa de Cornélio e visitou a sua família, para que aí então eles entendessem que Deus, que Jesus, falava absolutamente toda a criatura. E foi por causa dessa perseguição que eles saíram da zona de conforto, e foi por causa dessa perseguição que muitos creram e se converteram. Quando nós pensamos e entendemos que a principal missão das nossas vidas é manifestar o reino de Deus por meio das nossas palavras e por meio das nossas ações, nós não tememos as circunstâncias, porque nós sabemos que em meio a ela, muitos vão ser alcançados pela palavra de Jesus. Diante disso, a igreja de Jerusalém, ela fica sabendo o que está acontecendo em Antioquia. Chega a ela a notícia de que muitos estão se convertendo, de que muitas pessoas estão ouvindo o evangelho, de que é preciso mão de obra. E eles enviam, mais uma vez, nenhum dos 12 apóstolos, eles enviam Barnabé, um homem que o seu apelido Barnabé significava filho da consolação. Era um homem que tinha um dom de incentivar pessoas, dar a mão a pessoas, ensinar pessoas, instruir pessoas. E Barnabé era de Chipre, era um homem que falava o grego, que ele não tinha as marcas do peso da cultura judaica, e ele foi enviado a Antioquia para continuar pregando o evangelho àqueles homens ali. E chegando ali, diz que Barnabé fica alegre. É interessante que esse termo alegre, no original lá no grego, é um termo correlato à palavra graça. Todas as vezes que o Novo Testamento vai falar sobre a graça de Deus, ele usa a mesma raiz desse termo alegre. O que significa? Significa que quando Barnabé vê o agir de Deus na igreja, na sociedade de Antioquia, os judeus e os gentios que estavam sendo alcançados, o coração dele se alegra tanto que ele reconhece naquilo a graça de Jesus. Muitas vezes nós pensamos de uma forma muito egoísta na graça de Jesus. Pensamos que a graça de Jesus, ela está atrelada, ela está presa só ao fato de que Jesus me salvou e ponto. Eu fui salvo por Jesus, eu fui alcançado pela graça de Jesus. Mas se nós quisermos entender mais profundamente a graça de Jesus, nós temos que cumprir a missão e ver pessoas e mais pessoas sendo alcançados pelo Evangelho da Verdade. E quando nós vemos, a nossa alegria, ela é igual ao dia que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Muitos de nós que fomos alcançados pelo Evangelho, muitas vezes caímos num marasmo, caímos numa mornidão espiritual, a ponto de não entendermos mais a graça de Deus, não vermos mais a graça de Deus. E aí uma das respostas está nisso. Muitas vezes nós estacionamos a nossa vida, vivemos um evangelho muito egoísta, um evangelho de consumo, e não entendemos mais, e não ficamos mais alegres. Então a resposta para você, irmão, é o seguinte: mesmo nesse momento, você quer estar alegre em Deus? Manifeste a missão do Evangelho de Cristo Jesus. Pregue aos que estão à sua volta. Leve o Evangelho àqueles que sofrem. Dê a mão àqueles que estão caídos. E aí, como Barnabé, você vai usufruir da alegria, da salvação, da graça de Cristo Jesus. E como consequência dessa alegria, Barnabé, ele se anima e ele anima aqueles que estão em Antioquia e começa a animá-los
e eles começam a crescer no Evangelho de Cristo Jesus. Você quer ver o crescimento do Evangelho? Você quer ver aquela pessoa à sua volta ser alcançada por Cristo? Pregue o Evangelho a ela. Use esse momento em que os corações estão angustiados, momento em que os corações estão quebrantados. Esse é o momento em que muitas pessoas estão querendo ouvir uma resposta de uma verdade absoluta, de um caminho correto, e ninguém está sendo capaz de dar. Nós olhamos para a política, nós vemos um conflito muito grande. Nós olhamos para a economia, nós vemos uma variação muito grande. Nós vemos um movimento de aproveitamento das grandes empresas, tarifas de juros sendo diminuídas para que você possa consumir, limites de crédito sendo aumentados para que você possa consumir, e aonde você olha, você tenta procurar uma resposta, você não acha, e os corações ficam vazios. Mas nós, que fomos alcançados por Cristo Jesus, nós temos uma resposta, uma segurança, uma convicção, uma alegria, a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Não interessa o momento que nós estamos passando, Ele nunca se aparta de nós, a mão dEle nunca nos desampara, a presença dEle nunca nos abandona, e inclusive nos momentos de maiores dificuldades, Deus permanece nas nossas vidas. E é inclusive nos momentos de maiores dificuldades que nós vemos as ações mais poderosas de Deus na história. Da mesma forma aconteceu com Josué. Ele estava lutando contra 5 reinos diferentes, a batalha estava difícil, o dia estava passando, ele não ia ter tempo para vencer a batalha, os inimigos iam fugir, iam se fortalecer, iam voltar a destruir o povo de Israel. E aí Josué ora a Deus, e no momento de coragem, ele pede para o sol parar. E o sol para, e o dia se estende, e o povo de Israel continua lutando pela força que Deus deu a ele, e eles vencem aquela batalha que até então parecia derrotada. É nos momentos de maiores dificuldades, é no momento onde as trevas parecem ser as mais escuras, que nós vemos o agir poderosíssimo da mão de Deus nas nossas vidas. A nossa missão nunca pode ser interrompida. Barnabé, ele ganha 3 atributos dados por Lucas. Lucas fala que ele era bom, cheio do Espírito Santo e fé. Quando Barnabé recebe o atributo de ser bom, não significa que ele é um bom cidadão, como alguns dizem. Não, eu sou um bom cidadão, eu pago os meus impostos, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, isso é o suficiente para eu ser salvo. Isso me faz ser merecedor. Mas esse termo para a cultura grega era um termo muito prático. Ser bom era ser esforçado. Então, quando Barnabé recebe o atributo de bom, significa que ele era um homem que tinha uma fé, que tinha uma crença, que tinha uma missão, e ele sempre se esforçava para cumprir essa missão. Se nós queremos ser bons diante de Deus, nós temos que ser esforçados, nós temos que pegar a nossa missão, colocar todos os nossos problemas de lado e entendendo que o Deus da missão, Ele governa sobre todas as coisas, Ele governa sobre todas as circunstâncias, e nos esforçar dia a dia para cumprir a missão de pregar o Evangelho de Cristo. Quando nós cumprimos essa missão, quando nós entendemos essa missão e nos esforçamos nessa missão, nós também entendemos que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo aqui na Bíblia não é um passe de mágica, é uma vida de relacionamento contínuo com Deus, é uma vida de intensa oração, de intensa leitura da Escritura, de intenso relacionamento com os outros. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, nesse momento em que nós ficamos sozinhos dentro das nossas casas, pensando e fazendo as contas e fazendo os cálculos, nós nos esquecemos do principal, da nossa relação com Deus. Esse é o momento que nós devemos buscar sermos e estarmos cheios do Espírito Santo. Devemos orar mais e mais, ler a Escritura mais e mais, e como consequência, assim como Barnabé, também seremos cheios de fé. E foi essa fé que deu alegria ao coração de Barnabé,
E foi essa fé que deixou Barnabé ser esforçado, e foi essa fé que deu visão a Barnabé, a ponto de entender que naquele momento ele precisava buscar ajuda. E a ajuda que Barnabé busca é uma ajuda de uma pessoa que estava há mais de 10 anos distante. Paulo. Paulo tinha voltado para Tarso e ali ele ficou durante muitos anos. E aí Barnabé, sensível ao toque do Espírito Santo, ele abre mão da sua liderança naquela igreja de Antioquia e ele divide com Paulo. Tudo isso, irmãos, tudo isso é consequência do relacionamento que Barnabé tinha com Jesus. Nesse momento, nós não temos que nos colocar dentro de uma bolha, nós não temos que nos colocar dentro de uma ostra e ficarmos ali guardados, nós não temos que ficar escondidos, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que dar a mão aos outros, nós temos que capacitar os outros, nós temos que incentivar os outros, assim como Barnabé fez e chamou Saulo. Isso teve um impacto muito importante para a igreja de Antioquia, isso teve um impacto muito importante para a igreja da Europa, isso teve um impacto muito importante para mim e para a sua fé, porque se nós fomos alcançados dentro da história da igreja, pela América do Norte, que foi alcançado pela Europa, que foi alcançado pelo Evangelho de Paulo, teve um impulso antes de Barnabé, que tinha o seu ouvido, o seu coração, a sua mente sensível à vontade de Deus, um homem que não abriu mão da sua missão. Quando nós não abrimos mão da nossa missão, nós escrevemos a história do reino de Deus na terra. Nós somos instrumentos de Deus para isso. E então Barnabé chama Paulo, e Paulo vai a Antioquia, e eles passam um ano ensinando e pregando, e ali, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Isso tem um impacto muito profundo, porque quando essa igreja estava em Jerusalém, eles eram conhecidos como meros seguidores do Nazareno, eles eram conhecidos como uma mera seita oriunda dos judeus. Até fora do território de Jerusalém, quando se ouvia falar dos cristãos, eles eram só uma seita dissidente, eles eram só um movimento que podia acabar a qualquer instante, um movimento que podia acabar porque o seu líder, humanamente falando, tinha morrido, mas eles não sabiam que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus está vivo, que Jesus é o Senhor da igreja, que Jesus, Ele governa as nossas vidas, Ele governa a história, Ele governa os momentos que existem, Ele governa acima de todas as crises. E esse Jesus levou aquela igreja de Antioquia, e a partir de então, eles não eram mais chamados como uma seita oriunda dos judeus, eles eram chamados de cristãos, o que significa a gente que segue Cristo. Agora eles ganharam identidade, foi justamente num período de dificuldade, num período de perseguição, que eles ganharam identidade. E é muitas vezes nos momentos que nós passamos de dificuldade, como nós estamos passando, que é o momento em que nós paramos para refletir sobre a vida. Nesse momento, nós não temos mais confiança em nada. A gente não sabe quando vai acabar a quarentena, a gente não sabe como vai estar a nossa saúde amanhã, a gente não sabe se depois da manhã nós vamos ter o nosso emprego, a gente não sabe de absolutamente nada, a gente não sabe se os mercados vão continuar abertos, se vai ter remédio, se vai ter comida, a gente só sabe de uma coisa, que a mão do Senhor está conosco. E é nesse momento que nós entendemos que tudo aquilo que nós confiávamos não serve de absolutamente nada, que Cristo é a nossa grande confiança. E são esses momentos difíceis, e são esses momentos que afunilam a nossa vida, que nos trazem identidade. E assim como a igreja, naquele momento, a partir de então, foi reconhecida como aqueles que de fato seguiam a Cristo, é nesse momento, cumprindo a nossa missão, que nós vamos ver do mundo, olhando para nós e entendendo, eles de fato são seguidores de Cristo Jesus. E o que nós temos feito? Como nós temos cumprido essa missão? O nosso coração tem andado ansioso a ponto de nós não conseguirmos dormir. O nosso coração tem andado ansioso a ponto de, estressado, nós destratarmos a nossa família dentro da nossa casa.
O nosso coração tem andado ansioso a ponto de criarmos planos A, B, C, D, E e F? Irmãos, entendam, a nossa missão é pregar o Evangelho de Cristo. A nossa identidade é sermos seguidores de Cristo. Nós não seguimos a líderes políticos, nós não seguimos o nosso próprio plano, nós não seguimos as nossas próprias expectativas, nós seguimos aquele que começou a boa obra nas nossas vidas e que é fiel para levar até o final, Cristo Jesus, o Senhor sobre todas as coisas. E no final do texto, Lucas vai dizer que alguns profetas de Jerusalém chegam até Antioquia. E em particular um chamado Ágabo, ele, movido pelo Espírito, fala que haveria de vir uma fome muito grande, que inclusive chegaria à Judéia, aos cristãos que estavam lá em Jerusalém, aos cristãos de origem judaica. Isso acontece no governo de Cláudio. O imperador Cláudio governou entre 41 a 54 depois de Cristo. E no ano de 44 depois de Cristo, essa igreja decide tomar uma decisão quanto à profecia de Ágabo. Ágabo é o mesmo homem que mais adiante vai dizer, movido pelo Espírito, que Paulo seria preso, e ele foi preso. Essa igreja de Antioquia era uma igreja que ainda sofria as marcas da perseguição. A igreja de Antioquia era uma igreja que estava passando por um momento de muita delicadeza, porque Roma estava num período de grande ascensão, e agora, justamente por eles terem sido chamados cristãos e terem sido definitivamente separados da cultura judaica, eles passaram a chamar a atenção dos imperadores romanos. E houve agora não só uma perseguição dos judeus em Jerusalém, como também o começo de uma perseguição do imperador romano. E essa igreja gentílica, ela poderia pensar o seguinte: já que está vindo um período de perseguição, vamos guardar comida, vamos tocar dinheiro, vamos guardar os nossos bens. Mas eles estavam sendo tão impelidos pelo Espírito Santo, eles estavam tão movidos pela missão que Jesus deu para eles, que eles pegam os seus bens, dentro daquilo que eles podem dar, dentro das suas possibilidades, e eles juntam aquilo e enviam para a igreja de Jerusalém. O que a gente aprende com isso? Da mesma forma, nós estamos passando por um período difícil, um período agudo. Nós não sabemos se amanhã nós vamos ter comida na nossa despensa. E aí, por causa disso, está havendo um desespero. Em alguns mercados não tem comida, não tem alguns tipos de mercadorias. Em algumas farmácias, alguns remédios para alguns doentes crônicos já falta, porque em desespero todo mundo quis comprar tudo e não quis pensar no outro. Então, algumas pessoas, se essa quarentena continuar, pode ser que não encontrem alguns tipos de alimento no mercado. Algumas pessoas com doenças crônicas, pode ser que daqui para frente não encontrem alguns medicamentos, porque por egoísmo, aquelas pessoas preferiram garantir a sua casa e garantir a sua família. A igreja de Antioquia, ela não fez isso. Ela não teve medo do dia de amanhã. Ela não teve medo da dificuldade que eles estavam enfrentando e da dificuldade que eles iam enfrentar. Eles confiavam que o Deus que sustentou eles até ali era o mesmo Deus que continuaria sustentando no dia de amanhã. E por isso, eles pegaram o que eles tinham nas suas despensas, dentro das suas possibilidades, juntaram e deram. Porque eles tinham dentro do seu coração o senso da missão. Uma missão que é intransferível, uma missão que não depende só da liderança da igreja, uma missão que pertence a todos aqueles que foram chamados por Cristo Jesus. E para concluir, falando sobre essa confiança de Deus nos momentos difíceis, sobre o continuar manifestando a missão do reino de Deus na terra, isso me faz lembrar Policarpo. Policarpo foi um líder da igreja de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João, e que num período também de muita dificuldade, quando Roma perseguia a igreja, o procônsul de Esmirna chama Policarpo, chama ele e lança um desafio: Policarpo, você tem que agora negar Jesus e dizer: César é o Senhor.
E aí Policarpo, no auge dos seus 86 anos, responde com muita tranquilidade ao procônsul: olha, o meu Deus, Jesus, foi bom comigo a minha vida inteira. Não vai ser agora no final da minha vida que eu vou abandonar ele. E aí aquele procônsul, ele não se sente satisfeito e fala: olha, Policarpo, você não entendeu. Eu sou um agente de Roma. Eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Eu tenho feras à minha disposição. Eu posso pegar você agora, jogar numa arena e fazer com que você seja devorado vivo. Negue ao seu Deus. E Policarpo fala: olha, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, eu nunca vou abandonar Jesus. E aquele homem já insatisfeito fala: Policarpo, se você não negar Jesus, eu te queimo vivo. Diante daquela decisão de abandonar a missão ou continuar cumprindo a sua missão, Policarpo vira para aquele homem e diz: bem, você me ameaça com um fogo, mas um fogo que depois de 1 hora apaga, e ele passa. Mas você se esquece do fogo do juízo, que arde para a vida eterna. Você se esquece do fogo da condenação de Deus, que nunca vai se apagar. Você se esquece do fogo da ira divina, que nunca vai se extinguir. Que se faça a sua vontade e que se acenda então o fogo. E Policarpo é lançado na fogueira, e enquanto queima vivo, ele morre entoando louvores a Deus. Policarpo não era um super-herói. Policarpo não era um homem diferente de mim e de você. Policarpo era um homem que entendia que o mais importante na sua vida era cumprir a sua missão, era manifestar o nome de Jesus em toda e qualquer circunstância, a ponto dele não vender a sua fé, a ponto dele não temer a dificuldade que ele ia passar, porque ele sabia que não existia chance de acordo. Existe um diálogo na literatura de Homero entre Aquiles e Heitor. Aquiles tinha um primo chamado Patroclo, e ele finge que é Aquiles, vai para o campo de batalha, e Heitor, príncipe de Troia, o assassina. E duas iras muito grandes alcançam o coração de Aquiles. Primeiro, mataram seu primo. Segundo, um homem qualquer, mortal, achou que poderia matá-lo. E ele vai até Heitor e chama Heitor para um duelo, para um desafio de vida ou morte. Só um ia sair vivo ali. E Heitor chega para Aquiles e fala: olha, vamos fazer um acordo. Quem morrer vai ter o direito de ter o seu corpo devolvido à sua gente. Ele vai ter o direito de ter todas as suas cerimônias fúnebres respeitadas. E aí Aquiles vira para Heitor e fala: Heitor, assim como não existe nenhuma possibilidade entre leões e homens fazerem acordos, não existe nenhuma possibilidade de pacto entre mim e ti. Não há pactos entre leões e homens. Isso significa que nós que temos a missão de pregar o Evangelho de Cristo, nós não temos a possibilidade de fazermos acordos com essa circunstância. Nós não temos a possibilidade de fazermos acordos com o medo, com o comodismo, com a aflição, com a desesperança, com o desespero. Não há pactos entre leões e homens. Quando nós entendemos isso, nós cumprimos a nossa missão até o fim. E lá na frente, no dia que Cristo nos chamar, nós vamos poder dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Vamos orar. Senhor Jesus, os tempos são difíceis, mas muitos tempos difíceis vieram sobre a igreja no decorrer da história. Em nenhum deles a igreja foi destruída. Em absolutamente todos eles, a igreja cresceu e se fortaleceu. Porque em todos esses momentos, eles entendiam que o Senhor é o dono da história, que o Senhor é o dono da nossa vida, que o Senhor é o dono das circunstâncias, que o Senhor é o dono da nossa saúde, porque nós entendemos, Pai,
que se vivemos, vivemos para a sua glória, e se morremos, morremos para a sua glória. O viver para nós é Cristo e o morrer é lucro. Fortaleça os nossos corações, ó Deus, nesse momento, que nós possamos entender que não há possibilidade de vendermos a nossa missão, não há possibilidade de, depois de colocar a mão no arado, olharmos para trás. Fortaleça a nossa esperança, ó Pai. Encha-nos do Seu Espírito Santo. Dê-nos coragem, ousadia, fé, discernimento, sabedoria, alegria, para que mesmo diante dessa circunstância, nós continuemos a pregar o Evangelho. Que nós alcancemos portas, lares, pessoas, corações que nunca foram alcançados. Que o nosso coração se fortaleça de uma forma que ele nunca antes esteve fortalecido e que nós entendamos que tudo pertence ao Senhor. Muito obrigado por ter nos salvado. Muito obrigado por ter transformado os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela nossa herança. Não está posta na riqueza do mundo. Nós temos uma herança que o ladrão não rouba, que a traça não corrói. E quando nós temos a fé firme nisso, nenhuma circunstância pode nos parar. Que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas e que dia a dia nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final dessa celebração, desse encontro, ainda que virtual, ainda que online, e o nosso desejo é que você possa se sentir fortalecido em nome de Jesus. Nós desde já pedimos que você continue caminhando na fé com a sua família nesses dias, orando com os seus filhos, orando com o seu cônjuge, abrindo a palavra de Deus, que a gente possa continuar conectado por meio dos vídeos que a gente tem enviado todos os dias, que a gente possa continuar conectado ao nosso PG online e que o Senhor possa nos dar a vitória. Que você possa, nesse momento, ser abençoado em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, que a presença, a unção, a força e a coragem do Espírito Santo de Deus esteja sobre todas as famílias da nossa comunidade, esteja sobre você, todas as áreas da sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, o seu lar, a sua casa, que esteja sobre o seu sustento financeiro, a sua faculdade, os seus estudos, sobre tudo que diz respeito a você, até o dia em que nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que nós possamos celebrar esse tempo com a nossa família e que nós possamos valorizar o fato de estarmos unidos espiritualmente em comunidade. Nós nos encontramos na próxima. Até mais.